Fala, gente! Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre digestão. Nós falamos sobre o processo de secreção, que vai ser responsável por liberar muitas das enzimas que nós vamos falar agora no processo da digestão. E a parte da digestão é o processo onde a gente vai pegar uma molécula grande e transformar em uma molécula menor. Ela é completamente necessária para que eu consiga fazer a função do meu trato gastrointestinal, que é absorver os macro e os micronutrientes, além de líquidos e outras substâncias. Então, a digestão, ao contrário do que a gente entende pelo popular, é um processo específico. Agora, entendendo e estudando um pouco mais cada processo separadamente, vocês têm que lembrar que o conceito de digestão é a quebra de uma substância maior em uma substância menor, para que assim essa substância menor, mais simples, possa ser absorvida com facilidade. Então, novamente, a digestão é a quebra do alimento. Os alimentos da dieta normalmente estão em formas complexas, os macronutrientes estão em formas que não são possíveis de serem absorvidas. Por isso a gente precisa da digestão para quebrar e reduzir essas substâncias. Essa quebra, ela pode ser mecânica ou química. Então, existe a quebra mecânica, que em grande parte é feita pela motilidade do trato gastrointestinal, que a gente vai falar daqui a algumas aulas, além de, por exemplo, alguns outros movimentos, como os movimentos do dente, da língua e os outros órgãos do nosso sistema digestório. Então, a gente tem a digestão mecânica e a digestão química, que é justamente a gente utilizando de enzimas para converter substâncias complexas em substâncias mais simples. A digestão de cada macronutriente é individualizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada tipo de macronutriente, a gente tem 3 principais, que eu vou falar já já, ele vai ser especializado. Então, os carboidratos, que são um tipo de macronutriente, vão ter as suas enzimas específicas, a sua forma específica de ser digerido e posteriormente absorvido. As proteínas têm suas enzimas específicas. Os lipídios têm suas enzimas específicas. Então, a gente vai separar cada um desses macronutrientes e entender cada um deles de forma separada. Para a gente lembrar que durante o processo de digestão, a gente está quebrando quebrando substâncias através de enzimas que muitas vezes vêm de origem animal ou vegetal, né? Então, animal, boa parte da nossa dieta, e algumas coisas são de origem vegetal. Mas muitas dessas proteínas, desses aminoácidos, desses carboidratos, eles estão presentes também no nosso próprio organismo. Então, o nosso corpo precisa de mecanismos para que a gente possa digerir o alimento sem causar a quebra, a lesão das nossas próprias moléculas que constituem as nossas células. E alguns mecanismos desses são utilizados, como, por exemplo, a liberação de zimogênios. A liberação de zimogênios quer dizer que eu tenho uma enzima, a enzima tem a função de catalisar uma reação, né, e consequentemente acabar, nesse caso, quebrando moléculas grandes e moléculas menores. Ela não é liberada na sua forma ativa, ela é liberada na sua forma inativa e através de alguma interação lá dentro do tubo digestório, principalmente por conta de pH ou pela interação com outra enzima, com outra substância, essas enzimas vão ser ativadas e lá dentro do lúmen vão poder agir, fazendo com que ela não haja no órgão onde ela é produzida, apenas no órgão onde ela vai ser utilizada e principalmente não haja dentro da célula que a produz. Então, a digestão será dividida por macronutrientes. Primeiro vamos falar do carboidrato, depois das proteínas e por último das gorduras. Eu acabei trocando aqui, mas vai ser nessa ordem. Primeiramente, a digestão de carboidrato. Os carboidratos são nossa principal fonte de energia, para quando a gente estiver falando do metabolismo celular, porque a gente vai usar a glicose, que é um monossacarídeo. Os carboidratos, eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, mono, ele tem apenas uma molécula, o dis são 2 unidas, e os polissacarídeos são mais de 2, então são várias moléculas. Então, nosso corpo, ele consegue absorver os monossacarídeos. Enquanto os alimentos que são ingeridos, eles possuem polissacarídeos, ou às vezes disacarídeos, muito poucos monossacarídeos, o nosso corpo, ele vai absorver principalmente quem? Os monossacarídeos, especialmente a glicose. Mas ele também absorve alguns outros monossacarídeos. Então, a gente precisa transformar essas moléculas complexas, que são os poli e os disacarídeos, e quebrar elas em monossacarídeos. Então, através do processo de hidrólise.
Então, novamente, a gente possui três principais fontes de carboidrato na dieta. A sacarose, que é um disacarídeo, a lactose, que também é um disacarídeo, que é encontrado principalmente no leite, e o amido, que é um polissacarídeo encontrado em alimentos de origem não animal, ou seja, alimentos de origem vegetal principalmente, tá bom? Além de outras fontes de alimento. Aí é importante lembrar que alguns carboidratos, como a celulose, eles não são possíveis de digerir pelo nosso corpo. Ou seja, nós não temos a enzima necessária para quebrar algumas substâncias, como a celulose. E aí muitas dessas substâncias que a gente não consegue digerir, a gente engloba como sendo as fibras da nossa dieta, que eles não são digeridos pelo nosso corpo, mas sim têm a sua função no processo digestório. Então vamos lá. A digestão dos carboidratos inicia já na fase oral. Quando a gente começa a mastigar os alimentos, eles entram em contato com a pitialina, que é chamada de amilase salivar. A amilase, como o próprio nome já diz, é uma enzima que quebra um amido, o polissacarídeo, em substâncias menores. E essa enzima, a pitialina, ela vai pegar e vai ser ativa no pH neutro da boca. A boca possui um pH neutro. Ela vai ser inativada quando esse alimento descer para o estômago, que possui o pH, por sua vez, ácido, o pH mais baixo. Então a pitialina, ela age na boca, mas ela é desativada no estômago, tá bom? Então ela vai agir iniciando esse processo de quebra. Não é uma grande interferência na digestão, mas sim ela possui sua função no nosso processo digestório. Novamente a digestão vai continuar pelo suco pancreático, agora da amilase pancreática, que possui sua composição química semelhante à pitialina, a amilase salivar, mas ela é mais potente. Então ambas as duas elas vão quebrar esse amido, né, que é um polissacarídeo, em maltose ou glicose, né, que ocorre nesse processo de hidrólise, onde ela vai quebrar o amido, que é um polissacarídeo, uma molécula maior, em moléculas menores, de maltose e glicose. E já agora no nosso intestino, a gente vai pegar os disacarídeos, que foram liberados justamente por essa quebra mais acima, no estômago, na boca. E nossos enterócitos, nossas células intestinais, elas vão liberar algumas enzimas que vão quebrar esses disacarídeos em monossacarídeos. Então ela pega essas duas moléculas e quebra para formar uma de cada. E essas enzimas elas são a lactase, a sucrase, a maltase e a alfa-dextrinase. O nome delas já indica a sua função, mas eu vou falar um pouco melhor delas isoladamente. Beleza? Então aqui a gente mostra os principais carboidratos na dieta e por qual enzima eles são quebrados. Então vamos lá. Aqui os amidos são quebrados pela pitialina na saliva de 20 a 40% e pela amilase pancreática de 50 a 80%, formando maltose e a glicose. Beleza? Então a glicose já é um monossacarídeo, então já pode ser absorvido, mas a maltose ainda não. Ainda precisa ser quebrada de glicose para facilitar a sua absorção. A maltose vai ser quebrada pela maltase e pela alfa-dextrinase, lá no intestino. Lembra, essas duas enzimas são disacaridases, ou seja, elas quebram disacarídeos para formar a glicose. Então, ela vai quebrar em duas moléculas de glicose. Beleza? Por essas enzimas. Aí, outros carboidratos da dieta, que eu falei também aqui da lactose, por exemplo. Ela é quebrada pela lactase, que também está presente lá no intestino. Vai formar uma molécula de galactose e uma molécula de glicose, que é a galactose e a glicose, agora sim, podem ser absorvidas pelo nosso intestino. É importante lembrar que a intolerância à lactose é uma doença que ocorre em algumas pessoas que têm menos enzima da lactase. Então, como essa molécula de lactose ela não é quebrada e ela permanece inteira no intestino, isso acaba aumentando, vamos dizer assim, ela acaba aumentando a osmolaridade daquele conteúdo intestinal. Então, o conteúdo que está sendo digerido e está sendo absorvido, ele não consegue absorver a parte da lactose e aquilo faz uma força osmótica puxando água para dentro do lumen intestinal. E aí isso causa muitos sintomas gastrointestinais. Então, por isso que é isso que causa a intolerância à lactose. Então, de forma simplificada, é uma redução na quantidade de lactase que o paciente, a pessoa com essa doença, ela possui.
A sacarose é quebrada pela sucrase em uma molécula de frutose, uma molécula de glicose. A frutose novamente vai ser absorvida, assim como a glicose. Cada um desses monossacarídeos possui seus receptores específicos. Alguns receptores que vão absorver, que eu vou falar depois sobre isso, vão ser por difusão simples, outros por transporte ativo, beleza?